Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é aula de matemática. Primeiro recado que eu tinha que deixar para vocês: façam um e-mail, pessoal. Vocês precisam ter um e-mail com o nome e sobrenome de vocês para a gente utilizar nos nossos trabalhos, tá bom? Então não deixem de fazer. Eu sei que muitos já têm e-mail que usam para rede social e aplicativos e afins, porém alguns não sabem senha. Então verifiquem isso, já coloquem isso em ordem para quando a gente precisar utilizar, tá bom? Hoje nós vamos utilizar o livro didático, volume 2, e os exercícios de aula estão na página 87, número 1 e 2, 89 toda, e a página 90, número 5 e 7, tá? Esses exercícios são para ser entregue hoje, até meio-dia e 20. Não deixem de me mandar foto, porque é muito importante a gente ter, eu ter isso daqui, porque vocês contam ponto para participação, tá bom? Então vamos lá. Na página 85 está falando sobre sequências numéricas, né? E aí a sequência infinita, tem aqui falando sobre compra de livros, né? Que aí um pacote paga R$ 54, né? Por um livro. Aí no pacote B são 2 livros, aí paga 78. Enfim, vai aumentando ali. Aumentando quanto, né? Vai aumentando cada vez um livro a mais e vai aumentando quanto. Então, ó, eu faço aqui para saber quanto que aumentou daqui para cá, eu pego o 78 menos o 54. Eu encontro 24. Ou seja, do primeiro pacote para o segundo, aumentou R$ 24. Para eu saber quanto aumentou daqui para cá, eu tenho que pegar o terceiro pacote e subtrair do segundo, que também vai dar R$ 24. Então, percebam que isso vai acontecer sempre. Sempre está aumentando R$ 24. Significa ó, que o primeiro livro custa 54, mas cada livro a mais você paga só mais R$ 24. Tá bom? Então, isso é uma sequência infinita, porque aqui eu tenho como saber. Então, 6 livros, quanto que vai pagar? 10 livros. É só ir aumentando R$ 24 a cada livro a mais, ok? Aqui tem uma outra sequência que tem as bolinhas. Então, o primeiro termo dessa sequência, ele tem uma bolinha. No segundo termo, 3 bolinhas. No terceiro termo, 5 bolinhas. Então, aqui tem uma, tem 3, tem 5. No quarto termo, tem 7. E assim sucessivamente. Também é uma sequência infinita que a gente pode continuar. Imagina, né? Fazer aqui do lado, mais bolinha aqui, para ir fazendo, tá? Sempre nos outros termos. Deixa eu apagar, porque não é desse termo. E aqui tem essa tabela, tá? Então, ó, na posição 1 tem uma bolinha. Na posição 2, 3 bolinhas. Na posição 3, 5 bolinhas. Na posição 4, 7 bolinhas. E a gente pode ir encontrando os próximos. Como? Ou observando o padrão. Agora, dá uma olhadinha nessa fórmula. Aqui, assim, tem o seguinte. Que a quantidade de bolinhas é só a gente multiplicar 2 pela posição e subtrair 1. Porque, olha só, N é a posição e a N é a quantidade de bolinhas. Então, para eu saber a quantidade de bolinhas de uma determinada posição, então, por exemplo, a posição 8, ok? Então, para eu saber a quantidade de bolinhas da posição 8, então, ó, quantas bolinhas, ó, o A8, quantas bolinhas tem na posição 8? Basta eu pegar 2, multiplicar por 8 e subtrair 1. Então, ó, a quantidade de bolinhas que estão na posição 8, ó, 2 vezes 8, 16. Menos 1. Então, ó, a quantidade de bolinhas vai ser 15. Vamos lá olhar, ó. Na posição 8 tem 15 bolinhas. Então, percebam que apenas sabendo a posição, eu consigo descobrir quantas bolinhas, tá? Agora aqui, percebam que ele faz uma relação com o termo anterior. Então, aqui é a quantidade de bolinhas de uma determinada posição, uma posição N. E aqui, ó, é uma determinada quantidade de bolinhas da posição anterior. Aqui era a posição N. Gente, ó, posição N é um número ali, a posição 1, posição 2. Posição N-1 é a posição anterior, tá? Por exemplo, posição 3. Quem é a posição anterior? A posição 2. A quantidade de bolinhas que está na posição 2, tá? Então, ele depende do termo anterior ali. Aqui. Então, ó, vamos lá. A quantidade de bolinhas, vamos continuar com o mesmo exemplo, da posição 8. Então, eu preciso saber a quantidade de bolinhas da posição 7 e somar 2. Então, qual é a quantidade de bolinhas da posição 7? Ó, a quantidade de bolinhas da posição 7 é 13.
Então, eu pego 13 mais 2. Então, na posição 8, eu encontro, vou ter 15 bolinhas. Tá vendo? Eu tenho dois termos, duas fórmulas ali para encontrar o mesmo valor. Isso significa que a gente tem uma fórmula recursiva e uma não recursiva. O que significa isso? Na recursiva, ele tem relação com o termo anterior. E na não recursiva, não tem, tá? Então, ali em uma, eu precisei saber o termo anterior para somar mais 2 para encontrar o termo que eu queria. E na outra, eu não precisava. Bastava eu saber a posição que eu queria, que eu encontrava a quantidade de bolinhas. Aqui um outro exemplo de não recursiva é, por exemplo, aqui, ó, nós temos os múltiplos positivos de 4. Então, aqui, ó, o primeiro termo é o quê? É o 4 vezes 0. Quem que é o segundo termo? É o 4 vezes 1. Quem que é o terceiro termo? É o 4 vezes 2. Então, eu não dependo saber o termo anterior, tá? Eu não preciso disso, eu consigo calcular. E assim sucessivamente. Quando a gente chama de termo geral, o que é? Aqui eu tenho um exemplo, ó. O termo geral é a expressão algébrica que representa o padrão. Foi isso que a gente olhou ali. Então, reparem aqui, a gente tem uma sequência que é 1, 4, 9, 16, 25 e 36, tá? Se vocês repararem com calma, vocês vão ver que isso aqui são quadrados perfeitos. O que é isso? São o resultado de um número elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo é o quê? O resultado de 1 ao quadrado. O segundo termo é o resultado de 2 ao quadrado. O terceiro termo é o 3 ao quadrado. O quarto termo... Opa, escrevi 3 aqui, ao quadrado. O quarto termo é o 4 ao quadrado. O quinto termo é o 5 ao quadrado. O sexto termo é o 6 ao quadrado. Então, percebe que eu posso encontrar qualquer termo. Basta eu escolher. Eu quero a posição 20. Então, eu tenho que fazer o quê? A posição 20 vai ser o 20 ao quadrado, que vai dar aqui 400. Então, aqui, ó, se eu for colocar, né, aqui apareceu 6, 7, até a posição 20, eu vou encontrar ali um termo chamado 400. Ok? Então, aqui, a expressão seria o quê? O n ao quadrado. Basta pegar a posição, elevar ao quadrado, que eu vou encontrar o termo. Ok? Na página 90 tem lá esse exercício, ó. A figura abaixo é formada por um quadrado em lilás e por regiões retangulares. Determine, aí tem aqui, porque eu não escrevi. Determine, aí na letra A tem o monômio que representa a área verde. Na letra B, o binômio que representa o perímetro do retângulo cinza. E letra C, o polinômio que representa a área do retângulo que limita as regiões coloridas da figura. Então, vamos com calma. Lembra aqui que está dizendo que é um quadrado lilás. Está dizendo que daqui até aqui vale x. Se é um quadrado, minha gente, aqui também vale x. Joia? Outra coisa, está dizendo que daqui até aqui vale x mais 9. Olha só, até aqui, ó, se daqui até aqui é x, daqui até aqui também é x. Então, se tudo é x mais 9, significa que esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui é o 9, tá? Que aí, ó, daqui até aqui x, daqui até aqui 9, então tudo é x mais 9, tá? Então, significa que aqui também é 9. Ó, se daqui até aqui é x, daqui até aqui também é x. Se daqui até aqui é y, daqui até aqui também é y. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, na letra A diz assim, o monômio que representa a área do retângulo verde. A área do retângulo é só fazer a base vezes a altura. Então, aqui, ó, na letra a base é 9 e a altura é y. Então, basta multiplicar 9 vezes y, que dá 9y. Então, a área, o monômio que representa a área aqui vai ser 9y, ok? Letra B, o binômio que representa o perímetro do retângulo cinza. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, olha só, o retângulo cinza, os lados são 9, x, aqui também é 9 e aqui também é x. Então, basta somar tudo isso. 9 mais 9 mais x mais x. Então, ó, letra eu só somo com letras semelhantes, lembra? Então, vai dar 18
e x mais x dá 2. Então, 2x. Por isso, binômio, ó. Essa é a resposta da letra B. 18 mais 2x, ou quem escrever 2x mais 18 também está certo. E na letra C pede o polinômio que representa a área do retângulo que limita as regiões coloridas da figura. Então, ele quer saber, gente, a área de toda a figura, tá? Toda essa área aqui completa. Então, ou você vai fazer a área de cada um separadinho, ou basta olhar o seguinte. Base é o quê? X mais 9. A altura? X mais Y. Então, pode ser, ó, x mais 9 vezes x mais y. Ok? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. 9 vezes x, 9x. 9 vezes y, 9y. Então, vai ficar isso aqui. Ok? Agora é a letra número 7, não tem mais letra. Então, tem assim. Para a obtenção de uma mesa octogonal, é o quê? Que tem 8 lados. Os 4 cantos de uma mesa retangular foram cerrados. Então, percebe que, ó, cerrou essas pontas aqui. Ok? Para virar essa mesa amarela. Retirando-se superfícies com a mesma medida de área e na forma de triângulo. Então, percebam, ó, triângulos retângulos, tá? Então, todos eles têm a mesma medida. Significa que aqui 2, 2, 2, 2. Não deu para escrever porque está muito embaixo. 2 e 2, tá? Com base na figura, determine o polinômio que representa a área da mesa octogonal. Então, olha só, a gente quer só essa área amarela. Então, ó, eu tenho que fazer a área do quadrado, tá? Porque é um quadrado total. E abater a área dos triângulos, ok? Então, a área completa, essa área toda, tá? É, ó, se daqui até aqui vale xa, daqui até aqui também vale xa, tá? A área de um quadrado, gente, é só pegar o lado e elevar ao quadrado. Ou seja, xa vezes xa. Ok? Isso aqui vai dar o quê, ó? X ao quadrado, A ao quadrado. Ou A ao quadrado, X ao quadrado, como queiram, tá? X vezes X, X ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Então, essa é a área da figura completa. Só que eu tenho que abater esses pedaços. Então, a área de um triângulo é calculado o quê? Base, então aqui é a minha base, ó. 2, minha altura, 2. Então, a área de um triângulo é assim. Base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 2. 2 vezes 2, 4, que dividido por 2 dá 2. Então, a área de cada um desses triângulos vale 2. Eu tenho, ó, 2, 3, 4 triângulos. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, eu tenho que abater esses 8 de área aqui. Então, da minha área total, que era x ao quadrado, a ao quadrado, eu tenho que tirar 8. Então, essa é a área da minha mesa octogonal, ok? Então, meus amores, além desses exercícios que eu informei no início do vídeo e dos que nós já fizemos aqui, nós temos hoje exercício para casa. Sim, para vocês fazerem em casa, eu sei que vocês já estão fazendo, porém, é para fazer fora do nosso horário de aula, ok? Então, ó, página 90, número 3, 4, 6, 8 e 9. E me entreguem na próxima aula. Não deixem de fazer. Parece que é muita coisa, mas não é. É só a página 90 mesmo. A página 90 é do 3 ao 9. Nós já fizemos o 5 e o 7. Então, falta só o 3, o 4, o 6, o 8 e o 9. Não é muita coisa, não. Tá bom? Então, façam os da aula e me mandem foto. Não deixem de participar do Zoom. Vou tirar dúvida de vocês também lá. E me mandem mensagem no WhatsApp caso precisem, tá bom? E na próxima aula me mandem a foto desses aí que ficaram para casa, ok? Beijo para vocês e até daqui a pouco.